e é corpo 8, né? A nossa produtora tem uma formação em design. Design adora corpo abaixo de 12, né? 11, 8. Eu vou tirar o óculos para conseguir ler alguns. Separem o lixo, é o primeiro. Tem uma notícia importante aqui. Esse ano, 10% das vagas dos workshops foram preenchidas com moradores de Paraty. O que é um número que marca uma salva de palmas para os moradores de Paraty. A palma foi ameaçada, né? Ameaçou palma, ficou meio tímida, mas é para bater palma mesmo. Porque o nosso objetivo é não só trazer e importar uma cultura do pensamento fotográfico para a cidade de Paraty, fazer o que poderia ser considerado uma invasão, mas está formando um público interessado na fotografia, fazer um núcleo de fotografia que funcione o ano inteiro aqui na cidade de Paraty. Eu tenho aqui o recado de sempre, que é para vocês lembrarem que nós temos vários espaços funcionando, entre eles o lounge do visitante, que está uma coisa super bacana, tem internet, biblioteca. Aliás, estamos recebendo doações de livros. Os livros, isso. Hoje de manhã ainda vi o Edu lá doando 2 livros. Pedimos que as pessoas não levem os livros doados, é doação para a gente, não é doação para vocês, né? Algumas pessoas leram os livros, gostaram e saíram com os livros embaixo do braço. Eles vão ficar na Galeria Zoom, na biblioteca que nós estamos criando para o Paraty em Foco, com acesso a toda a população da cidade. A ideia é que ela vá crescendo assim quando... Vocês não vão encontrar os livros no meu escritório, não se preocupem. No 15º Paraty em Foco, a gente vai ter uma parede... Uma não, né? 4 Aliás, paredes. o senhor está intimado a trazer o seu também. Já está? Muito bem. Lá no lounge também tem a retransmissão, para quem não consegue entrar aqui, às vezes essa sala está mais lotada, principalmente nos horários da noite, o pessoal do workshop está disponível também, aí a gente tem uma lotação maior. Na tenda, nós temos o varal do escambo, que hoje é da 1 às 3 e das 20 às 21. Parece que ontem foram feitos escambo de 240 fotografias. Você leva uma fotografia e leva outra. Você pode levar a sua e tirar uma da Baurim Bizilhar, por exemplo. O detalhe é que elas não são identificadas. Desliguem seus celulares, por favor. Exatamente. Não são identificadas. Na tenda tem a lojinha onde se vende cartaz e camiseta do evento, os ingressos. Bottoms. E hoje, na sessão intervalo, tem a apresentação da Fototec, da Lomo e da AirSeek. Tem a exposição da NOR na tenda também, além da Maureen no... Deixa eu falar uma coisa específica aqui, Juan, das exposições. A gente tem 12 exposições oficiais, fora o Off Paraty, que foi curado pela Cláudia Buzetti esse ano. 12 exposições. Dentre essas 12, eu queria chamar a atenção para 4 delas, são resultados da convocatória, são resultantes da convocatória que foi feito. Que é a exposição do Felipe Lopes, que está no IFAM, aliás, no cinema. 5 delas são. Do Felipe Lopes, que está no cinema, Fábio Seixo, no IFAM, Luciano. Os Tapumes, da Dani Conte e Isabela Cassol, e o Leonardo da Costa Braga, no Traço Atelier, e na O Cubo está a Ana Can. Essas exposições estão marcadas com um selinho escrito convocatória, né? A nossa ideia é ampliar essa convocatória, nós vamos abrir mais cedo o ano que vem, e chegar ao ponto de fazer todas as exposições do próximo festival, quem sabe, através de convocatória, exceto a do fotógrafo homenageado, que essa é sempre um convidado, né? Então, provavelmente, para o ano que vem, nós vamos ter 12 exposições da convocatória. E falando em fotógrafo homenageado, que foi o Thomas Farkas, no ano passado, a gente queria fazer uma homenagem aqui, uma salva de palmas ao aniversário do Thomas, que está fazendo hoje 86 anos de idade, 50 e tantos de carreira. Viva o Thomas Farkas. Nosso companheiro aqui de Paraty, de todas as horas, né? Você quer fazer mais algum aviso? Já vai Não, eu queria só lembrar, a gente começou no primeiro dia com as pessoas, quer dizer, cada ano que passa a nossa responsabilidade aqui no Paraty vem aumentando, né? A gente tenta sempre superar o que foi feito o ano passado e é uma coisa difícil mesmo. A gente se reuniu durante meses em São Paulo, eu já tinha comentado isso, e todo mundo tendo ideia, todo mundo pesquisando. É uma turma que está bastante
antenada com o que está acontecendo em diferentes maneiras. Os fotógrafos pelo próprio trabalho, os galeristas, os curadores, então, e todo mundo pensando o que trazer, pensando o tema e jogando esse problema para o Iatan, que ele é que tem que pagar a conta no final, vai chamar, e a gente tendo ideia, não, a gente quer o William Eggleston aqui, aí liga para o William Eggleston, eu quero $50 mil para ir para Paraty. Ele vem ano que vem. A gente está fazendo um caixinha, por favor, todo mundo deposita, tem uma urna lá fora, chama urna William Eggleston. Aí a gente pensa assim, não, tem o Jorge Russi, não, o cachê do Jorge é $20 mil, e aí a gente conseguiu que ele viesse por uma quantia mais modesta. Então, mas é sempre um estresse tudo e que envolve todo mundo pensando, é aquela troca de e-mail durante meses e reuniões. Então eu queria ler mais uma vez a turma que acompanhou a gente, nós também do Conselho, que foi o Carlos Magalhães, lá da Cinemateca, o Cláudio Werniger, que está dando... está no workshop, a Cláudia Busetti, a Cláudia Jaguaribe, que ainda não veio, ela está numa exposição em São Paulo, eu acho, né? O Clício, o grande Clício, cadê o Clício? Também está dando workshop. O Clício está na reunião da Fototec. Aliás, um comentário especial esse ano, a Fototec é co-realizadora do evento. Exatamente. Eles estão dando um apoio fundamental, a Fototec é uma rede de fotógrafos, eles estão reunidos agora ali no Espaço do Cinema. E falando em rede de fotógrafos, lembrando que a Patrícia Gouveia e o Ateliê de Imagem estão lá com a tenda na Praça da Matriz, não é isso? No estacionamento ao lado da Praça da Matriz. É bom, eu recomendo não demorar muito e não ir no meio do almoço, porque a tenda esquenta para burro lá no sol. Então é bom... a Bel Amado, que cuidou também das curadorias da convocatória, junto com a Helena também, né? E também está cuidando do nosso leilão, que é amanhã. Aliás, né? A Barbada do ano. Para o leilão. A Barbada. A Julie Fernandes também está aqui, a Julie, da Galeria de Babel. O Milton Gurão, nosso antropólogo oficial. O Pierre Courty, presidente da FENAC, que apoiou desde o início também, e o professor Rubens Fernandes Júnior aqui, presente, representando meia dúzia de entidades, né, Rubens? A gente vai deixar para ler a lista das entidades do Rubens para depois. Que é um pouco extensa. Aí depois, uma coisa que a gente queria mencionar, que foi bastante importante e que catalisou todo esse movimento, não só para o público, mas entre nós mesmo, né? Foi o blog do Paraty. Muito importante. A gente teve uma quantidade bastante significativa de leitores para quase todos os posts. Uma média de 2.000 leitores dia, 2.000 acessos dia no blog. Fiquei muito feliz com o pessoal entrando tivemos uma visita muito boa, tanto nas matérias em que colocava como as inéditas, quanto as que eu reciclei também do tempo do Photosite, do tempo da Photograph, várias tiveram uma frequência muito grande, perto de 1.000 pessoas em cada post. Acho que você não citou o Eduardo Mulerti de novo. Não citei o Eduardo Mulerti de novo, não é possível. Citei sim, está aqui, ó, depois do Clício. Não, você está com perseguição com o Edu. Estou perseguindo o Edu, desculpa, Edu. Mais uma vez. E ainda faltou porque eu queria lembrar algumas pessoas, eu ainda fiz essa lista, desculpe, gente, mas algumas pessoas que acompanharam a gente durante algumas reuniões, que foi o nosso querido filósofo Armando Prado, né, que foi de uma importância bastante, o Felipe Russo, o Garapa, que também participou. Aliás, o Garapa, os 3 Garapas, cadê agora? Os Garapas? Deixa eu terminar a lista do blog. Do blog a gente teve a Ive durante os 4 primeiros meses. A Ive fez um sucesso no blog e ela estava colaborou depois, ela foi para Bruxelas, morar um tempo em Bruxelas. Adelaide Ivanova. Nós tivemos o Clício cuidando um mês do blog, o F508, o Fotoclube 508 de Brasília, fez um mês super vigoroso no blog. E nesse momento é o Garapa que está cuidando do blog, com a ajuda da Galeria Experiência, que estão fazendo a documentação do evento aqui com a gente. Então, em 5 fotógrafos, é um coletivo novo, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer na última mesa.
Vamos soltar a vinheta, que a gente está atrasado? Hoje tem uma novidade, nós vamos à primeira vinheta e depois vem uma vinheta que nós temos uma disputa de vinheta. Há proposições de mudança da vinheta, mas isso a gente vai deixar com o público. Solta a vinheta. Então, vamos agora ver a segunda vinheta. Vocês podem depois votar. Eu peço para votar na vinheta 1 e na vinheta 2. Né? É uma confusão. Essas coisas a gente não consegue resolver. Lá no escritório a gente traz para o público. Bom, essa é curtinha. Era uma brincadeira. Essa vinheta foi feita inicialmente para ser uma entrada, para dar umas entradas de vez em quando no cinema, no auditório. A gente vai começar a brincar com ela. Mas provavelmente a gente abre um concurso para vinheta, já estamos anunciando isso, a gente abre um concurso para vinheta do Paraty em Foco, do sétimo Paraty em Foco. Várias vinhetas ao longo do... Então eu deixo o Juan para chamar nossos convidados de hoje e que tenham uma boa palestra. Então, esse é um dia, para mim também, como foi ontem com a Maureen, bastante especial, porque os dois convidados de hoje quase que, não diria começaram, mas quase isso, né? Cris e Zóquio começaram o trabalho deles, acompanhei bem de perto quando eu editava a Folha, eles começaram a trabalhar lá também mais profissionalmente, então tive o prazer de vê-los caminhar para cima sempre com um talento incrível. E a gente vai mudar bastante essa de ontem para hoje, porque hoje a gente vai entrar numa outra seara que é uma questão mais multimídia, de misturar as imagens, performance, o próprio autorretrato como expressão, coisas bastante instigantes que eu vou deixar para os dois aqui conversarem com o nosso amigo Éder Chiodeto, que vai coordenar a conversa com Cris Berrenbach. Por favor, Cris, suba. E com Marcelo Zóquio. Nós estamos com dois artistas aqui de primeira que têm bagunçado bastante a nossa arte contemporânea. E para conversar com eles também o nosso grande Éder Chiodeto, curador, fotógrafo, escritor, curador do Clube da Fotografia do MAN, em São Paulo. Com vocês, o trio aqui. Um bom dia a todos. Um bom dia depois da noite muito especial que a gente teve aqui com a Maureen Bicilliar. Foi um momento realmente muito feliz, né, se poder ouvir a Maureen na sua juventude toda falando daquela forma. E hoje estamos aqui de volta, então, mudando um pouco o parâmetro das mesas de ontem, que tinha um enfoque mais dentro do fotodocumentário, né? E aqui para apresentar, então, o trabalho da Cris Berrenbach e do Marcelo Zóquio. Eu vou fazer uma pequena introdução, antes de passar para o Marcelo, que vai apresentar os trabalhos primeiro, né? É curioso reunir aqui a Cris e o Marcelo, porque eles fazem parte de uma mesma geração, né? E de uma geração que é de uma reação da fotografia brasileira a uma fotografia experimental, né? A gente sabe que a fotografia experimental brasileira teve um salto qualitativo muito grande ali
dentro dos fotógrafos menos comportados, vamos dizer assim, nos fotoclubes no final dos anos 40, 50. Né? A gente acabou de homenagear aqui o Thomas Farkas, ele seria um desses fotógrafos, mas capitaneado, sobretudo, pelo Geraldo de Barros, né? Que levou a fotografia a uma experiência, a um limite que até então a gente não tinha experimentado aqui no Brasil. Essa produção ela vai sofrer um baque muito grande a partir do meados da década de 60, né? Com a chegada da ditadura, né? E a gente vai ter assim um ciclo maldito de uns 20 anos em que a fotografia desse caráter mais experimental, conceitual, artístico, tanto faz os nomes que a gente usa, né? Vai sair de foco, né? De uma forma bastante clara, né? A fotografia nesse período da ditadura militar precisa se voltar para a sua função social primeira, talvez, que seja a da denúncia, da fotografia histórica, do seu caráter testemunhal, né? E a gente só vai perceber que, no início dos anos 80, com o processo de democratização, começa a haver uma retomada dessa fotografia mais experimental. No final dos anos 80, a gente vai ter ela começando a se consolidar de uma forma interessante, dentro dessa nossa antropofagia tão característica, né, de conseguir perceber a produção lá fora, fazer uma leitura e devolver um produto original, temperado aqui pelos trópicos, né? E a gente vai ter, nesse primeiro momento, talvez como um espelhamento muito claro, as produções do Miguel Rio Branco, do Mário Cravo Neto, que a essa altura já estavam com exposições internacionais, com uma grande visibilidade. Eles vão servir um pouco de farol para essa nova geração que está surgindo, né? A gente vai ter, no início ali dos anos 90, curadores fundamentais que vão começar a perceber esse movimento de reação na fotografia brasileira e começar a institucionalizá-la dentro dos museus, das galerias e tudo mais, como o Tadeu Chiarelli, o Eduardo Brandão, né? Pesquisadores como o professor Rubens Fernandes, que está aqui também, né? E a gente começa a ter uma visibilidade que até então a gente não conhecia, e uma fotografia realmente nova que vai surgir, híbrida, né? No limite ali com outras linguagens, como a pintura, como o vídeo, né? A sequência do cinema, a gravura, né? Uma fotografia realmente bem inquietante, que vai trair um pouco a ideia do realismo, né? Quando já está consolidada também as teorias que vão debelar a ideia do espelho do real, aquela história toda, né? E aí a fotografia surge com bastante vigor, né? A gente chega agora em 2010 com a fotografia brasileira realmente tendo uma visibilidade muito grande em instituições no exterior, né? Em grandes mostras pelo mundo. E Marcelo Zócchio e Cris Berrembá são dois ícones dessa geração, né? Ambos nasceram na metade dos anos 60. Desculpa entregar a idade. Como eu. E, de fato, eles vão começar a ter a sua maturidade artística justamente nesse período pós-democratização, né? E nos anos 90 que eles começam a ter uma produção, né? Tanto é que o Marcelo Zócchio ele vai realizar a primeira individual dele em 95, no MIS, né? Depois de se formar em engenharia civil, né? No Mackenzie, em 88. Né? E nessa época, outro ponto em comum deles, os dois começaram trabalhando como repórteres fotográficos em redações, né? Como o Juan bem lembrou. O Marcelo Zócchio teve passagens pelo Estado de São Paulo, pela Folha e pela Isto É. Né? Depois dessa passagem, que é meio rápida, né? Pelas redações. 2 anos, mais ou menos. 2 anos, O Zócchio vai estudar no ICP, né? Que é o Centro Internacional de Fotografia em Nova York, onde vai realizar vários workshops, um deles com o Donnie Michaels, né? Depois ele vai contar para a gente um pouco como foi essa experiência, né? A Cris realiza a primeira individual dela antes, em 1990, também no MIS, é outro ponto coincidente entre os dois, né? E antes disso ela já trabalhava como repórter fotográfica no jornal Folha de São Paulo, depois teve uma belíssima temporada na revista da Folha, né? Até 94, e depois continuou trabalhando para algumas revistas, né?
É curioso que desde o início, né, quando a carreira de ambos dá essa guinada do fotojornalismo para essa fotografia de caráter mais conceitual, experimental, que vai começar a chegar nas galerias e nas instituições, né, as obras deles passam a dialogar com a produção contemporânea no sentido de ampliar o repertório da fotografia como uma expressão livre de dogmas, e ambos têm também, na raiz do trabalho deles, uma pesquisa muito aprofundada na própria linguagem fotográfica, né. A Cris Berrembar, por exemplo, é uma das raríssimas artistas que conseguem realizar um daguerreótipo, né. Ela estudou muito essa técnica, mas não só isso, né, todo o trabalho dela é baseado numa pesquisa muito grande, assim como o Marcelo também, que, entre outras coisas, vai incorporar a marcenaria no seu trabalho, né. E, recentemente, também tem trabalhado com vídeo, como a Cris também, e ambos, em alguns momentos, vão trabalhar com algo mais performático. Bom, é só essa introdução para a gente se situar. Então, vou pedir que o Marcelo comece a apresentação dos trabalhos dele. Vamos lá. Bom dia. Obrigado pela organização do festival, obrigado pelo convite. Super legal estar aí. Então, como o Éder falou, eu comecei como fotojornalista, junto com a Cris lá. Daí eu fui estudar no ICP, em Nova York, que foi um lugar que me estimulou muito a buscar uma fotografia autoral. Daí, a partir daí, a fotografia passou a ser muito uma ferramenta para eu expressar ideias. Paralelamente ao meu trabalho de fotógrafo comercial e de artista, se bem que isso está se misturando um pouco com o trabalho de artista, eu trabalho com madeira, construindo móveis, de forma bem simples, assim, com prego, parafuso passante e apenas um tipo de encaixe e suas variações. Todo o material que eu utilizo é coletado na rua, em caçamba de construção, ou nas calçadas. Eu beneficio esse material, estoco, e aí, quando eu preciso de um móvel, eu construo. Recentemente, eu tenho feito também para clientes, né? Então, tenho feito aí um trabalho de marceneiro mesmo. Eu, como engenheiro civil, eu encaro muito esse trabalho como, assim, a feitura do móvel eu encaro muito como uma construção, com um projeto, croquis projeto, e encarando a economia do material como um guia para decisões sobre dimensões e sobre até estéticas, né? Aí eu passei a fotografar esse trabalho e criar um relevo. Eu fotografo esse trabalho onde ele está, né? E crio um relevo para salientá-lo da imagem. E acabou criando acaba criando uma ilusão de tridimensionalidade. Mas que na obra refotografada aqui, Marcelo, a gente perde essa dimensão um pouco, né? Aí, fotografado assim, de lado, você vê um pouco um relevo ali no vaso, né? Uhum. Mas realmente a reprodução dela é um pouco difícil. Para quem não sabe, então, alguns volumes internos da imagem, não todos, né? Eles têm um volume mesmo de madeira construído, de MDF, que salta do quadro, né? E sobre ele vai a imagem fotográfica, né? Exato, mas a gênese do trabalho está um pouco nisso mesmo, entre o bidimensional e o tridimensional. Aqui tem isso aqui. Todo o estoque aqui, né? Ele é todo feito, ele tem todo esse relevo aqui. Então, tudo que foi feito por mim e o que ele contém, o que o objeto contém, está em relevo. O recorte do MDF foi feito por fornecedor, mas toda a adesivação, a montagem do trabalho, fixação na parede, a moldura, foi tudo feito por mim. O que me dá a sensação de estar fazendo o quadro da mesma maneira que eu fiz o objeto ou o móvel.
Essa é uma vista da exposição que acabou ficando como uma instalação, porque eu fiz os bancos, as luminárias, mudou muito o ambiente, né? Então ficou bem uma instalação. Esse é um trabalho bem recente, que é um desdobramento desse mesmo processo, onde eu estou falando do material antes de passar pela minha mão e depois, no mesmo objeto. Tem a fotografia, a marcenaria muito no mesmo peso aí. E o trabalho todo começou a ficar importante, todos os lados do trabalho, inclusive o verso. Inclusive esse aí você consegue ver o verso com a estrutura do quadro. Mas aqui, que já é um trabalho mais recente, né, dessa série, isso, ele ganha um aspecto completamente... Ele já vai para um escultórico muito mais eu me sinto presente. Realmente fazendo escultura nesse caso aí. Uhum. Justamente por estar pensando o trabalho inteiro, né, por atrás e tudo. E ele é autoportante, dessa forma? Ele é autoportante, não? Ele fica em pé? Ele tem pé. Ele fica aí no chão. Ele não precisa de apoio? Não precisa de apoio. A ideia é mostrar ele encostado na parede em ângulo, de forma que a cadeira fique paralela à parede. Uhum. Parece que está encostado na parede. Ali, aquele... Perdão. Aqui está encostado, ó. Uhum. Aí tem essa também. Aí saiu mesmo, né? Saiu da parede, ficou um objeto mesmo para ficar no meio do espaço. Então é inevitável a gente pensar aqui agora num diálogo com o Jorge Russe, não? É um artista que tem um... Você conhece? Você não, gosta? O Jorge Russe, sou fã dele, super. Uhum. Fiquei muito impressionado com a exposição que ele fez lá no Sesc Pompeia uma vez, né? Uhum. Tem um livro dele, sou bem fã, estou louco para ver o trabalho dele aí. Uhum. E aqui, eu não sei se fica muito implícito, mas... Quer dizer, eu já falei isso, né? Que a madeira vem... Essa estante foi feita com a madeira de deck. Ali a cadeira foi feita com a madeira de uma janela de veneziana. Então, estou supostamente retratando o passado do material, né? Uhum. Mas é muito curioso pensar assim, o tempo da madeira, do uso, com o tempo fotográfico. Né? Aí que tem uma conjunção muito interessante. Um instante e o rápido, e o demorado, né? Uhum. Bom, então é isso. Mas aqui começa a chegar num grau de ilusão ótica que os primeiros trabalhos não tinham tanto, né? O trabalho lá do relevo, que eu chamo de utilidades domésticas, né? Aquele que tem o relevo de MDF. Sim. Ele até a ilusão de tridimensionalidade dele até me surpreendeu, assim, não era aquilo que eu estava procurando e ele resultou nisso, né? Uhum. E aqui é interessante também porque você vai fazendo, você tem a ideia, você faz croquis, você faz simulações no computador e tal, mas você não, a hora que ele fica pronto é sempre um pouco uma surpresa. Uhum. E às vezes me dá até um estranhamento, assim, falo, não estou entendendo direito. Mas bom, está me agradando, assim. Mas estranhamento é uma palavra que você e a Cris usam muito quando vocês veem um trabalho pronto, né? Ontem, com a Cris também visitando a exposição dela no cemitério, que a gente vai comentar, ela também ela falou que ainda está nesse momento de entre pensar o trabalho e executar, depois vê-lo pronto, que há uma distensão ali, um estranhamento. E esse estranhamento, na verdade, acho que é um pouco da incorporação do acaso, que vocês jogam muito com isso também, né? Porque dentro das pesquisas que vocês fazem, não é uma pesquisa linear, que você sabe exatamente o resultado que vai alcançar, né?
muitas vezes o trabalho acaba falando para vocês mais do que vocês imaginariam, né? Aqui, nesse trabalho, isso está muito presente para mim, porque tem a relação da imagem e o objeto, que, para mim, eles têm que estar bem dimensionados ali. Um não pode roubar Por exemplo, essa imagem eu fiz 2 vezes, porque ela estava pequena, o telhado estava pequeno, a escada estava muito tomando conta da imagem, então tive que fazer outra. Bom, quer falar mais alguma coisa desse? Não? Pode ir. Então, aí, falar de um outro trabalho que chama Lançamentos, que tem muito a ver com um problema que todo mundo tem hoje em dia, que é o lixo eletrônico, né? Aí eu tinha acumulado um monte de lixo eletrônico, não sabia o que fazer com eles. E eu passei a fotografá-los em baixa resolução e eu desmembrei a imagem em 5 partes e adesivei em chapas de acrílico previamente recortadas, de forma que quando você junta as 5 chapas de acrílico, você tem a imagem do aparelho em baixa resolução. Em baixa resolução, não, em baixos relevos. E aí é tudo acrílico e impressão em papel. Que conversa com aquele trabalho do relevo. Lá tem o alto relevo, aqui tem o baixo relevo, e o material é oposto, então eles acabam conversando também. Essa é um pouco escura de ver aqui. Essa cavidade vira meio que o nicho do trabalho, né? É quase como uma sepultura desse objeto. Tem um pouco essa. Exatamente. O tamanho deles é 1 para 1, assim, é o tamanho do. Que reforça esse caráter do aparelho. E essa coloração vem de onde, Marcelo? Então, isso aí é um programa que estraga a imagem, né? E ele cria essa coloração. É uma impressora que tem um pouco essa cor, mas o programa ele dá uma mudada. Mas eu também, aí tinha sombra que eu tirei. Também tem um trabalho de desenho, sabe? Eu me senti um pouco fazendo desenho, porque eu ia lá e essa sombra tava muito, no começo estava muito abstrata as imagens. E eu queria que tivesse assim uma coisa abstrata, mas que você identificasse o aparelho. Então eu tive que dar uma mexida. Essa é uma foto da exposição e São números de séries ali dos aparelhos? aparelhos? São os números, os modelos dos aparelhos, né? Que é absolutamente nada, né? Pois é. O que quer dizer isso, né? Tem um vídeo também que eu fiz acompanhando essa exposição que pode soltar agora.
isso aí, né? Então, fica 55 minutos rolando, e aí tem um looping, então é uma coisa que nunca acaba. Você está aceitando doação, Marcelo? Agora não mais. Última vez que eu fui na casa dele, mal assim. Última vez que eu fui na casa dele, tinha uma montanha. Ficou um tempão lá, a montanha de lixo. Se lembra aquele personagem mítico, qualquer aquele que empurra a bola para cima da montanha, ela desce, ele sobe de novo, desce. Que é um pouco o nosso... Você faz aqui em alguns minutos o que a gente faz, na verdade, a nossa vida inteira, né? Que é jogar esse descarte desse consumo tecnológico, né? Porque agora quem não tem iPhone 4 está completamente out. Né, mas, enfim. Vamos por aqui? Então, tem mais alguma coisa, né? Então, esses 3 trabalhos aí que eu mostrei, eles conversam assim com o tema do festival, um pelo aproveitamento da madeira, o outro pela questão do lixo, né? Mas eu sinto que o que me trouxe aqui foi um outro trabalho que são os planetas, né? Eu sempre sonhei assim, sempre achei que deve ser maravilhoso viajar pelo espaço, né? Desde moleque me impressionava as histórias que os astronautas voltavam meio malucos. E uma vez eu vi uma exposição do Homem na Lua, e teve uma foto lá que me impressionou bastante, que era o astronauta, o bug e uma pedra de uns 3 metros de altura, assim, do lado dele. E aquilo ali me deu uma sensação daquele lugar, né? E eu fiquei bem impressionado. Falei, pô, esse lugar aí está lá, ele existe, está lá agora, né? E começou a me dar vontade de me colocar em outros planetas. Pelo prazer da viagem, também pela inquietação de ouvir falar que o homem um dia pode eventualmente morar em outro planeta, né? Aí eu me aprofundei um pouco no assunto, fiz um curso de cosmologia, um de astronomia, que me colocou um pouco em contato com os objetos e as distâncias assim incompreensíveis que tem no universo, né? Tem uma escala lá que diz que se a Terra está a 1 metro do Sol, a estrela mais próxima está a 250 quilômetros de distância. Então é um vazio assim completamente incompreensível para a gente, né? Seguir um pouco nas imagens. Um dia eu fiz uma viagem, né, e me transformei em astronauta e criei espaços para mim, para satisfazer meu desejo. Aí na exposição eu tinha a foto e uma pedra de cada lugar. E Marcelo, essa relação, o nome do planeta e a relação com o espaço tem uma relação direta? Acho que para vocês, quem está lá no fundo, não dá para ler, é um código, né? Uhum. É um código que eu inventei, que tem a ver com um pouco a sigla do lugar que era, e a coordenada, o dia que foi, no meio da viagem. Ele tem ali, aqui tem escrito o código também. Sim. Para quem não vê lá do fundo. E essa pedra? Você trouxe dos locais? A pedra eu trouxe dos locais. E são trabalhadas também? Algumas são, outras não. Algumas eu trouxe realmente do lugar. Essa, por exemplo, está pintada. E as outras, e algumas eu arrumei aqui e maquiei. Fazer o quê, né?
Não dá para ir para outro planeta, né? E que lugares são esses? Isso aí é tudo lá no deserto do Atacama, no estúdio. No início, assim, ficou muito tempo na minha cabeça essa história de me colocar nos planetas, e eu tinha a ideia de fazer fotos macro, e aí me inseri na foto, mas eu acho que daí ficou uma coisa muito mais real, né? A foto macro, quem é do ramo ia saber que era uma foto macro, né? Essa foi a forma que eu instalei. Essa é uma vista da exposição. É isso, então. Como? A alfândega não criou problema com as peças? Não tem alfândega, eu vim direto. Espaçonave não passa pela alfândega. Tudo muito claro. misterioso, assim. Então, o que eu tinha para mostrar é isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Para a gente conversar mais um pouquinho sobre os trabalhos. Então, agora com vocês, Cris Bierrenbach. Queria primeiro agradecer ao festival pelo convite. Queria agradecer muito à cidade de Paraty por permitir que eu montasse minha exposição no cemitério. E, bom, vou passar um vídeo que é um pouco um resumo de várias coisas que eu fiz. Depois vou mostrar mais algumas coisas comentando. Pode ir. Eu sou um nada, porque eu sou um nada mais. Culpa do filme com meus Silent Hill que fazem festa, seus amigos vêm nos visitar com frequência. Não dá para expor nosso verdadeiro eu em todo lugar. Não me vejo uma estranha. Eu me vejo como uma pessoa honesta. Trabalho com design gráfico, cantor e compositora. Apaixonada pelas coisas que faço. Tento ser escritora. Vivo numa cidade estranha. Sou noiva de um cara na internet. A vida sem música não é vida. Acho que essa frase é a frase da minha vida. Nunca desista. A força da sua alma está em seus olhos. Seja sempre você mesmo. Gosto de que você aproveite todos os dias no seu próprio caminho para trilhar. Preguiçosa e preguiçosa. Pelo amor de Deus, não me levem a mulher de cabeça aberta, fica 3 anos atrás. Nem pense em pedir o número das minhas mulheres de amigos. Eu gosto de mulheres, eu sou uma combinação de opostos. Eu adoro garoto. Eu nunca usei os homens inteligência e beleza. Eles não se enganem pela minha aparência. Eu sou mais legal do mundo. Em geral, sou carinhosa, as mulheres, cabeça aberta. Sou uma pessoa legal de verdade. Falo 5 línguas: euforia, francês, holandês, espanhol. Cool, esperta.
amiga, mas sou sempre me controlo por ser amiga de vários meus lindos, é idade emocional. Sou uma pessoa que não tive nenhuma descrição de estar lendo, vai descrever exatamente, mas apesar que é sorte na vida, outra que eu poderia me descrever por meu voto é ser como uma Madonna. Sei que então, mas me conhecer mesmo, é assim, claro, sou mulher, não uma menina. Gosto de ser eu mesma, não gosto de viver em banda, festas, casa dos amigos, fazer carinho, beijar bem amorosinha, mas também com bons amigos. Uma pessoa deve ser porque não recebi carinho. Mamãe estava sempre uma mãe de paixão. As minhas mãos me soltam, nada a ver. Tem olhos reflexos, só alienada que olha, acredita em brincalhona, alegre, vingatina, muitos amigos, seja melhor e às vezes faço roteirinhos e amo desenhar, sou muito ciumenta. É meio que falar aquela janela, cabeça falada, de fez um 52 vezes, 51, mas sempre ficando 1,60m, 75, 35, adoro sempre esperado. Talvez isso seja naturalmente, sempre iria meio brincar por alguém que queira viver no Brasil. Amo falar com curiosa, metida na vida dos outros, mas ao mesmo uma garota que passa desapercebida. Uma pessoa comum, extra passional. Ultimamente as pessoas dizem que sou sombria e estranha. Tenho 18 anos. Algumas pessoas dizem que sou cômica, hilária, engraçada, completamente anormal. Mas é só porque eu sou meio exagerada às vezes. Acabo chamando muita atenção, dramática, e ela sempre chora por qualquer coisa. Principalmente quando eu sou de nessa época, solto as partes, todo mundo por amigos, me acostumo acordar ao meio uma ótima retirada de pessoas que não sabem diferenciar, mas eu sei ser responsável, sempre minha filha, queira considerar ao lado da mulher, mas não se mostrar na mulher achando que ela tem a obrigação de iniciar todas as suas necessidades, principalmente as financeiras, que eram companheiros, mas não tem também sou inteligente, bem humorado, devo ter uma autoridade igual, tomo drogas, me adoro viajar, atrás da masoquista, gosto do cheiro de loja, me vem a cabeça, com coisas assim, a vida é muito pura para não ser vivida agora, uma porta aberta, problema, viva, ame mais ainda. Eu sou um nada, mulher de cabeça aberta, nada mais. Vivo em salas de fazem festa, mas não dá para expor nosso verdadeiro eu, não me vejo uma estranha, adoro paquerar como uma pessoa, os homens de qualquer jeito, faço um cor e composição apaixonada pelo vestimento, tem que ser em uma cidade estranha, noiva de um cara, a vida sem música não é acho essa frase, uma frase da minha vida, sou apaixonada por todo meio louca, mas dentro do muito comunicativa, sincera e alegre. Quem fez perceber que eu sou uma pessoa muito alegre de amizade, mas adoro fazer amizade, quero fazer amizade, portanto não tenho nada sem preconceito, super interessado, adoro fazer amigos e a versão é meu lema. Sou muito carente por ser fechada, acabo sempre ficando sozinha. As pessoas têm até medo de se aproximar da minha pessoa. Não sou mais ou menos igual a uma ou todas as mulheres, com meu mau humor, qualidades, empática, amizade, solidariedade, carência, etc. Isso me prefiro acreditar na similaridade e generalidade para mim. Bom, eu, como o Marcelo, como o Juan disse, comecei a trabalhar no fotojornalismo e, num determinado momento, eu percebi que a fotografia, assim, como um registro direto das coisas, ela não era suficiente para eu dizer o que eu gostaria de dizer, ou mesmo para representar as coisas que eu estava vendo. Eu, na verdade, tive um azar que, na verdade, acabou sendo uma sorte. Eu trabalhava na Folha, sofri um acidente de carro, tive que ficar num longo período de licença. E, nesse momento, eu fiz um workshop na oficina Três Rios, que se chamava Processos Alternativos em Fotografia. E eu entrei em contato com a história da fotografia, a história técnica da fotografia, que eram as técnicas de pressão do século XIX. E isso, para mim, me abriu assim, um universo de possibilidades e de entender o que é esse meio. E eu comecei a me dedicar a estudar a história da fotografia, não só do ponto de vista de quem fez, do que fez, mas também de como eram os processos, tecnicamente falando, e as possibilidades que eles me davam. Mas o meu interesse não era recriar aqueles processos. A fotografia, para mim, eu comecei a perceber que era sempre um meio de certezas. Então, no jornal, você vai para documentar, para dizer o que é a realidade. Quando você vai estudar, você entra no laboratório, você faz testes, você calcula, você tem os tempos, as temperaturas. E eu comecei a pensar o contrário. Assim, a fotografia, para mim, vai ser um lugar de erro, de experimentação.
E eu comecei, então, continuei trabalhando com fotojornalismo, trabalho até hoje, mas eu comecei a pensar a fotografia dessa outra maneira. Assim, vai ser o meu campo de arriscar. Eu vou experimentar e vou pensar ao contrário do que eu deveria pensar. Se isso tem que ser feito assim, então por que isso não poderia ser feito de um outro jeito? Que resultado isso vai me dar? Então eu comecei a experimentar um pouco de tudo. Comecei a fazer colagem com contatos, então recriar paisagens através do recorte, da reconstrução dele. Comecei a misturar as técnicas que a gente usava, industriais, dos papéis fotográficos, com emulsões e técnicas do século XIX, imprimindo em papéis e suportes que não eram os esperados, aqui em lixa, por exemplo. Oi? Oi? Então, aqui é lixa, é uma impressão do século XIX que se chama goma bicromatada. Voltando lá, o que é o suporte da madeira aí, né? Não, aqui é papel fotográfico. E o nome das séries? Que a gente tá. Isso aqui é uma série que se chama, na verdade não é uma série, é um díptico que se chama Dois Homens do Centro. É uma impressão em papel fotográfico, na verdade uma impressão do positivo e com uma reimpressão em goma bicromatada por cima. Cris, nesse primeiro momento que você falou do pós-oficina lá da Oswald de Andrade, você começou a entrar na história da fotografia, na história técnica também, mas tinha algum artistas ou algum momento da história da fotografia que te interessava particularmente, assim, como uma referência? Não, eu tive, na verdade, a cada momento que você vai estudando, tem alguém que te chama atenção e vira uma referência. Em relação às técnicas, não. A questão técnica, não. Eu me detive na técnica mesmo. Mesmo porque a minha intenção era não fazer aquilo. Por exemplo, não fazer... por exemplo, você estuda a técnica, a goma bicromatada, então o ideal é o papel de algodão, o pH neutro. Ela tenta, na verdade, fazer com que a imagem seja o mais próximo possível do real. E eu usei isso ao contrário. Assim, para mim não, ela não precisa. Ela me dá a possibilidade de usar outros suportes. Eu posso imprimir em madeira, eu posso imprimir em lixa, eu posso imprimir... Era a experimentação mesmo. E o resultado, muitas vezes, uma surpresa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas assim, o que me movia era um pouco experimentar e ser surpreendida mesmo. Não ter a certeza. Eu não estou atrás da certeza, eu estou atrás de ser surpreendida. Aqui é uma série em lixa. E também os formatos de apresentação, agora é muito mais comum a gente ver trabalhos em fotografia apresentados de formas diversas, mas na época que eu comecei não era uma coisa tão comum. A gente tinha era aqueles padrões do papel fotográfico, 50 por 60, 30 por 40, o retangular, o quadrado. E aqueles formatos, muitas vezes, para mim, eles não eram... Eles me seguravam e não... A imagem nunca chegava no que ela poderia ser. Era com umas amarras que eu tinha que romper. Então, ao invés de produzir uma série, cada foto ser uma foto para ser... Aqui, nesse caso, por exemplo, eu fiz são retratos de 100 mulheres que eu fiz. Todas representando uma cena que eu disse para elas representar e imprimi isso em lixa. Na verdade, cada lixa ela tem esse tamanho, 4 por 5, aproximadamente. E também um pouco dessacralizar o retrato, a fotografia, e transformar isso em múltiplos. Começar a pensar outras formas de apresentar também a fotografia que eu estava fazendo. Isso aqui é outra técnica do século XIX, é o papel salgado, impresso em papel manteiga, esse papel que usa em cozinha, para cozinhar. É costurado.
costurado, assim, tem toda uma manipulação do objeto na finalização dele. Essas são fotos impressas em espelho, que eu fiz, na verdade, porque na minha pesquisa eu já estava assim, absolutamente obcecada pelo daguerreótipo, pela vontade de produzir daguerreótipo, mas é uma técnica muito tóxica, muito complicada. E eu lia e falei assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou mexer com esses químicos sem ter absoluta certeza do que eu estou fazendo. E acabei fazendo esse trabalho com uma emulsão comercial que se compra para reproduzir o daguerreótipo. Essa instalação tem 3 metros de altura, na verdade. São espelhos desses comprados na rua, com a moldurinha laranja. E são fotos de meninos de rua. São fotos que foram cedidas. Cada grupo desses são fotos que foram cedidas por fotógrafos, colegas meus da Folha, na época que eu trabalhava lá. Aqui também é goma bicromatada, impressa em tecido. Aqui é um quimiograma, na verdade, é uma fotografia que é contato de filme velado com fixador no meu corpo. São carimbos que eu fiz do corpo com fixador. Aí comecei a usar também outros químicos que não têm relação direta com a fotografia, na fotografia, como cândida, remédio, mertiolate, uma certa poção. Assim. E aí, finalmente, no ano 2000, eu descobri um lugar nos Estados Unidos que oferecia workshops e existia ali um workshop sobre daguerreótipos. Aí fui para o interior profundo dos Estados Unidos e aprendi a fazer os tais daguerreótipos, que, para mim, é uma fotografia absolutamente particular, que eu acho sensacional, porque, primeiro, é a única fotografia que é absolutamente inorgânica. Ela é um espelho, então, ela reflete tudo que está à volta dela, e é uma imagem que é a prata pura, são partículas de prata que ficam em suspensão em cima de uma chapa de metal. É de uma delicadeza assim, absurda. É a fotografia que tem o maior grau de definição. A definição do daguerreótipo é tão grande que ela só foi possível estudá-la depois da invenção do microscópio eletrônico. De tão detalhado que é uma impressão, um daguerreótipo. É estranho falar uma fotografia em daguerreótipo, um daguerreótipo. É um daguerreótipo. Agora, Cris, o daguerreótipo ele tem uma característica que ele não é só a imagem que está impressa, mas necessariamente, quando a gente vai olhar um daguerreótipo, ele justapõe a nossa imagem. O daguerreótipo ele é tudo nele mesmo, porque Exato. Como ele é um espelho, na verdade o daguerreótipo é um processo direto, como o cromo. Então, a imagem, supostamente, ela é um positivo. Só que, se você olha ela com um anteparo branco, ela é um negativo. Se o anteparo é preto, é um positivo. Então, na verdade, isso é uma abstração da leitura. Eu poderia ter fotografado esse mesmo daguerreótipo com um fundo branco, ele seria um negativo. Exato. E quando você olha de frente, ele é um espelho, você se enxerga. Então, essa série, na verdade, tem a ver com isso. Porque quando você se coloca na frente dessa imagem, você mescla o seu rosto com o rosto da boneca. E aqui, nesse caso, você recuperou bonecas suas, não é? Não, são bonecas... Não são minhas. Eu fui fuçar nas lojas de segunda mão. Mas são bonecas antigas, usadas. São bonecas antigas. Mas eu fotografei bonecas novas também. Não, novas exatamente não, mas... Mas eu lembro de quando você fez essa exposição na Galeria Vermelho, essas imagens estavam numa altura que geralmente a gente enquadrava com o nosso rosto. Né? Ela é colocada exatamente. E tinha um espelhamento que era... Você ficava metade do seu rosto, metade da boneca, era uma imagem muito forte. É preciso dizer também que é uma peça pequena, né? Os daguerreótipos, eles são... Os maiores tamanhos são 8 por 10 polegadas. É uma técnica muito difícil de fazer, de polimetal. Tem chumbo atrás? Não, é iodo.
O suporte? Não, é cobre. Cobre galvanizado com prata. E difícil de polir, mas mais do que isso, ele é sensibilizado numa caixa com o vapor desses de iodo e bromo, que são extremamente tóxicos. E a revelação depois é feita com vapor de mercúrio, que é pior ainda. Então, trabalhar nesse é complicado, fazer em dimensões maiores. Os maiores que eu tenho, que eu sei que foram feitos, são maiores que 8x10. Eles que são chamados mamutes. Eles são, sei lá, 10. Mas esses seus são menores, né, Cris? Eles têm... Esses não, esses são 13x18. Isso. E a série que aparece das mãos, que apareceu no vídeo, são 4x5. Das mãos. Isso. Agora, eu faço também, como faço com tudo, não faço o tradicional como tem que ser feito, eu dou uma roubada. Então, esses daguerreótipos, eles não são fotografados na chapa, eles são contatos de filme. Alguns eu fotografo, de fato, eu coloco a chapa na câmera e fotografo, e alguns eu faço essa pequena... e eu posso fazer cópia deles, que nunca ficam exatamente igual, mas a imagem é a mesma. Porque supostamente o daguerreótipo é uma cópia única, mas eu realmente assim tento trabalhar contra essa sacralização da imagem, da fotografia, do único. Os daguerreótipos que a gente conhece do século XIX, eles deixa nessa imagem. Eles são retratos, são imagens muitas vezes de retratos de família ou paisagens, né? Mas você recupera essa técnica que tem essa questão toda do espelhamento que a gente falou, dele incorporar o mundo, né? Que ele reflete e ele projeta uma imagem e ao mesmo tempo ele incorpora o mundo, né? E você traz ela para o contexto do contemporâneo com essas imagens de uma densidade muito grande, não tem nada a ver com aquela intencionalidade que tinha no século XIX, né? E aqui tem um drama, tem uma força que não se utilizava naquela época. Quer dizer, você resgata uma técnica, mas usa ela dentro de um contexto completamente diverso, né? Que é a minha ideia, na verdade, em toda essa pesquisa. Conhecer, entender, conseguir produzir, usar a técnica, mas pensar de outra forma. Tentar fazer o que não era feito na época. Exato. Você vai seguindo... A função é outra. Quer dizer, para mim, a função dela hoje é outra. Você vai seguindo todo um roteiro claro, cronológico, mas há no momento que há uma subversão que muda completamente o símbolo, né, desse referente. A ideia é subverter. Acho que, na verdade, ela incorpora o erro do Daguerre em ter aquele reflexo que, com certeza, ele devia odiar o reflexo nas fotos dele, né, Exato. Então, ela acaba incorporando o que o Daguerre provavelmente não queria. Que todo mundo não queria. Por isso mesmo eles construíam aquelas caixinhas, porque aquela caixa, de uma certa forma, ela dá o anteparo para você enxergar da forma que supostamente teria que ser vista, que é o positivo perfeito. Exato. E eu não mostro na caixa, eu nunca coloco esse anteparo. Por exemplo, nesse caso eu pintei a parede oposta de preto, mas tem sempre o erro ali, e a dificuldade de ver também, de chegar e ter que procurar a imagem. Nós temos aqui na plateia a presença da professora Paula Palhares, que há pouco tempo defendeu o doutorado dela sobre livros de artista, em que ela faz uma análise, a principal parte do trabalho é uma análise sobre o trabalho da Cris Berrembach. Então, Paula, sinta-se à vontade para entrar aqui no nosso debate. Sinta-se obrigado. Agora fiquei nervosa. Fique à vontade, Paula, por favor. E eu também. Olha lá, hein, Paula. Olha lá. E aí também, nas técnicas do século XIX, a radiografia também é uma técnica do século XIX. E aí fiz esse trabalho, na verdade, que foi inspirado por um livro do Thomas Mann, que é A Montanha Mágica, onde ele se refere à radiografia, as pessoas que estão no sanatório, não sei quem conhece o livro, né, mas se passa num sanatório, as pessoas vão se tratar de tuberculose, pneumonia. E isso é logo após a invenção da radiografia. E os pacientes, então, fazem as suas radiografias e eles andam pelo sanatório, ali, pelo hospital, com as suas radiografias, e eles chamam a radiografia de retrato íntimo. Aquilo, para eles, era
como se fosse a identidade deles. Era o que melhor poderia representar cada um, que diferenciava um do outro, eram as suas radiografias, as suas condições pulmonares. Você pode falar um pouco sobre o processo desse trabalho? Porque é a curiosidade da plateia, claro. E hoje em dia todo mundo acha que é simplesmente uma fotomontagem. Inevitavelmente vem a pergunta, mas isso foi uma montagem? Não, isso foi radiografado, efetivamente radiografado, mas assim, sem masoquismo. No processo, eu não me lacerei, não me perfurei, nada. Eu fiz testes antes, esses objetos todos estão revestidos, eles são revestidos com parafina. E eu fiz teste para ver que material eu poderia usar que na radiografia não apareceria, seria o mais transparente possível. Mas foi feito numa clínica, os objetos foram inseridos e radiografados, mesmo porque uma das ideias que é um trabalho que eu tenho assim, com o corpo e com os autorretratos, que nesse caso, entender os limites do corpo por dentro. A gente tem o corpo, mas a gente, na verdade, não entende muito bem onde estão as coisas. Né? Eu tenho um coração, eu tenho um pulmão, eu tenho isso. E nessa questão de orifícios, assim, eles são entradas dentro, né, de um mecanismo, que é o seu mecanismo, e a gente não sabe exatamente como eles funcionam, aonde eles vão, qual é o limite deles, quão íntimo é uma penetração de qualquer tipo que for. Né? E aí, olhando essas radiografias, eu olho assim, nossa, mas se isso aqui é o meu osso daqui, quer dizer que isso está... Então, tem toda essa... Porque também uma das coisas do meu trabalho do que eu gosto de fazer é da experiência do fazer. Por exemplo, esse trabalho é a experiência, assim, o que por exemplo, eu nunca casei, e mesmo, acho que se tivesse casado, eu nunca teria me casado vestida de noiva. E aí é uma chance também de ter uma experiência, de viver um ambiente que eu nunca vivi, nunca viveria, Oi? Na Rua São Caetano. A série chama... O nome da série. O nome da série é Noivas, Aluguel e Venda. Me parece que essa noiva inventada é a melhor esposa para o extraterrestre, para o astronauta inventado do Marcelo. O capacete é quase igual também. Vai para ir junto comigo. Só que nessa série eu era o noivo, né, Cris? Meu fiel assistente Éder, carregando o fundo, porque essa série foi muito engraçado fazer. Ela foi completamente, não é uma coisa super estudada, elaborada. Eu sou um pouco preguiçosa como fotógrafa, eu estava falando para o Éder ontem. Não é verdade. Eu tenho 1 bilhão de projetos, mas eu sou um pouco preguiçosa para Ela não faz fotografar. Nada, vocês veem, né? Uma produção quase zerada. E aí, eu ia com o Éder na Rua São Caetano, com a camerinha, o fundo, e a gente entrava nas lojas e depois assim, eu estou fazendo um projeto que assim, eu gostaria de fazer vocês poderiam me emprestar um vestido para eu me fotografar? Porque essas lojas, elas têm espelhos enormes, né? Elas têm passarelas, às vezes, tocam uma música. Então, as meninas, é verdade, elas vestem a roupa e começa... E elas entram e vão caminhando, para se ver no espelho como que vai ser essa entrada triunfal. É muito curioso. Então, todas têm esses espelhos enormes. Então, o que eu fazia era montar esse fundo azul na frente do espelho, aí eu me posicionava, prendia a câmera no rosto com o flash e fotografava o reflexo do espelho, na verdade. Esse brilho é o brilho do reflexo da foto no espelho. Não é uma foto super elaborada que eu fui no estúdio. Ela era feita assim... Na verdade, de uma certa maneira, eu tenho uma forma de agir, de atuar, ainda do fotojornalismo. Eu fico nesse... Mas isso também fica evidente, né, Cris? Porque, no fundo, você fala... A gente acabou de falar, é Photoshop, não é Photoshop. E você vê uma espontaneidade que não é do Photoshop. Não. Mas acho que a escola do fotojornalismo, se alguma coisa ela nos ensina, é esse jogo de cintura de resolver uma situação... Em 5 minutos você vai, você joga um papinho, conversa, convence... Não, tudo bem, velho.
e monta, né, aquele aparato. A gente fazia isso em 15 minutos, era ridículo, né? Enquanto ia montando, eu pegava as revistas, escolhia a pose. Essa é boa, essa é boa. Aí o Éder ficava, mas não, assim não está muito bom, levanta um pouquinho mais. Melhorou, para. Foi uma grande diversão. E tudo muito rápido. A gente fez o quê? 1 dia e meio, né? 2 dias? 1 dia, sei lá. Foi muito. Acho que 2 dias. É uma série que são 10, 11 fotos. Cris, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Porque você vai falando muito da técnica, a técnica é super importante no seu trabalho, eu sei disso, você dá essa importância porque você investe tempo, vida em tudo isso. Mas existe um outro fio que eu acho que é muito importante no seu trabalho, que é essa questão do feminino. E que você, quando você está falando, você vai fugindo dele o tempo todo. E eu estou vendo que você está fugindo, eu fico aqui e falo, poxa vida. É porque tem pouco tempo. Né, mas... Sabe, já começou lá atrás, com as mais de 100 mulheres na lixa. Você não disse o que é isso. A questão das linhas, das mãos... Acho que tudo isso são situações super importantes para quem não conhece bem o seu trabalho, não conhece, adentrar no seu universo. Quer dizer, a questão do feminino não é só a questão do feminino que existe no seu trabalho, mas ele é muito forte e não tem nada a ver com o feminismo. Mas tem uma questão do feminino que você discute o tempo todo. E discute em relação a esse papel da mulher na própria sociedade, que é o que mostra esse trabalho das noivas, por exemplo. Né? Mas você começa a falar com as mulheres de Lot. Você nem falou que são as mulheres de Lot. Fala um pouco desse processo. Eu fico um pouco aflita por causa do tempo, porque eu não vou acabar nunca se eu parar e falar de cada trabalho. Mas tem a marca da visceralidade, que é patente. Até vai ser apropriado subverter esse tempo todo aí. Esse trabalho das mulheres, na verdade, como a Paula falou, na verdade, é o primeiro trabalho que eu realmente penso a ideia do feminino a partir de um personagem bíblico, que é a mulher de Lot, que é a mulher que, quando Sodoma é destruída, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então, na verdade, a impressão na lixa tem a ver com isso, porque então eu de alguma forma, assim, na fotografia física, eu tento trazer um pouco da textura do sal, do que para mim poderia ser essa estátua de sal. E eu começo a pensar que essa imagem do feminino, esse personagem, ele não é único. Ele, na verdade, como todos os personagens e todas as representações da mulher, elas são de todas. Então, a minha ideia com aquele trabalho foi convidar várias mulheres para que cada uma interpretasse esse momento como se ela estivesse passando por isso. E fazer esse coletivo de mulheres no seu momento final, antes de ser transformada em estátua de sal. Levada pela curiosidade, que é uma característica feminina. Né? Paga o preço. Dizem alguns. Alguns. Outros dizem que é o apego emocional, que olhou para trás porque era o lar. E a questão das linhas. Volta lá. Não, você vai voltar muito. Então, a questão das linhas, na verdade, são 3 séries de trabalhos que eu fiz. Eu mostrei só rapidamente um deles, que também é uma outra pesquisa que eu fiz, que é pensar como a gente... como eu poderia dizer? Me ajuda, Paula. A questão do tempo. Da representação do tempo, exatamente, da representação do tempo. Então, eu fiz 3 trabalhos usando a linha como a representação do tempo. E como que a linha, assim, como que eu enxergo em mim essa linha? Porque a gente, para tudo, tem a linha do tempo da Terra, a linha do tempo do universo, a linha do tempo... Então, para mim, o que são as minhas linhas que representam a minha linha do tempo? Então, eu tinha esse trabalho das linhas da mão, que são as linhas constantes, que é o seu estar no mundo, que são as linhas de tudo que você passa, de todo mundo que você conhece. Então... Esse. Então, eu fotografei pessoas, são fotos da palma da mão.
Eu fotografava pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, pessoas com quem eu convivia. Mas o fato é que todo mundo com quem você tem o mínimo contato, ela automaticamente, quer dizer, todos vocês aqui estão inseridos agora nesse momento na minha linha da vida, fazem parte desse momento da minha vida. Na verdade, o ideal desse trabalho é que ele fosse infinito e que ele nunca parasse, que eu saísse daqui, fotografasse todo mundo, ele fosse crescendo, 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 como o mapa do Borges, que para ser perfeito ele nunca acabaria. O outro trabalho é a linha das perdas. Então, é um trabalho que não está aqui, infelizmente não tem reprodução, mas são fotos preto e branco, 50 por 50, que são fotos de fios de cabelo. E a terceira, que são as linhas da perda, de ganho, na verdade, da vida. São fotos que são closes que eu fiz do rosto da minha avó aos 94 anos, e que tinham rugas muito profundas. Então, são closes dessas linhas que significariam Então, isso tem a ver com os outros trabalhos com cabelo, que tem o vídeo, os daguerreótipos que eu não tenho cabelo. A saia. A saia também, que não está aqui, que é outro, que também vem dessa mesma história do fio, de perda, do cabelo, da importância do cabelo no feminino. Enfim, é um pouco isso. Posso ir? E aí o erro, sempre bem-vindo. Essas fotos, como eu disse, assim, eu tentando desacralizar o objeto fotográfico de veneração, elas são fotos que são feitas em lambe-lambe, são sempre preferencialmente expostas ao ar livre. E a primeira vez que eu fiz, elas tomaram uma chuva e derreteram. E se transformaram num outro trabalho, que eu digo que é o dia seguinte às núpcias. Deu conta do peixe. Quando tudo realmente... Acabou a ilusão. Acabou. Você manteve ele assim depois? Não, eu refotografei. Eu fotografei a cópia que estava exposta, e essa é uma cópia... E esse é o trabalho agora? O trabalho é esse. Cris e Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Até agora nós só falamos de arte aqui, está muito lindo o trabalho dos dois. Como o mercado está recebendo isso? Vocês são aceitos? Vocês vendem? Eventualmente, sim. Mas, eventualmente. Tem coisas que são mais aceitas, outras menos, né? Tudo bem, pode dar. Para mim, os daguerreótipos. Os daguerreótipos disparados. Para mim, são aquelas de relevo. Você tem uma marcenaria ou você guarda na sala de jantar? Não, eu tenho uma marcenaria pequena, assim. Tudo com máquina de mão, não tem mesa nem nada, então pode ser bem pequeno. Curioso falar em guardar, porque agora vem uma série em que eu guardava isso na geladeira da minha casa. Que eu produzi um pequeno banco de espermas pessoal. Ô Marcelo. Vamos só esperar terminar um pouquinho a apresentação da Cris, a gente abre para as perguntas. Está todo mundo muito curioso, estou achando ótimo. Mas está só para terminar. Os meus amigos, a partir desse momento, quando eu vim no trabalho, se recusam a tomar drinks em casa. O nome do trabalho, Cris? O nome do trabalho é Preservando Futuras Gerações. Crisby Bank. Crisby Bank. E que é isso? E uma marca muito clara do trabalho da Cris é esse acabamento primoroso das peças. Assim, ela é uma pesquisadora obsessiva, né? E até essa coisa da finalização do trabalho, que é realmente sempre muito impecável. Essa foi a exposição que a gente fez lá na Galeria Vermelho. Foi minha estreia como curador. E aí, pensando sempre nisso, né? no descartável, e aí comecei a ampliar um pouco o pensamento na ocupação do espaço, ocupar o espaço com a fotografia.
Isso eu também não trouxe. Reprodução. Esse, na verdade, esse trabalho aqui embaixo, tem uma luz aqui, é um jogo de amarelinha, que na verdade, são fotos impressas em borracha. São fotos que eu fiz do meu celular, de mensagens de texto que eu recebi de um romance que eu tive, que acabou de forma estranha. E aí eu fiz esse diário, que é o céu é um espelho. Então, esse céu, na verdade, ele muda. Nessa exposição, ele era um espelho. Na verdade, esse trabalho, eu queria ter feito ele em vidro. Mas, ainda vou fazer em vidro, mas as pessoas, quando vão expor, elas têm muito medo que as pessoas se machuquem. Então, eu acabei fazendo para ter a coisa lúdica, das pessoas realmente poderem pisar em cima daquelas mensagens e jogarem. Essas peças, separadamente, elas funcionam como capacho de porta também. Mas eu não vou sofrer, eu vou me divertir com isso. E ela, nessa montagem, é um espelho. Mas a montagem que eu gosto mais é quando eu encosto ela na parede e o céu, na verdade, é o último. Tem um último aqui, onde tem o céu, tem mais um passo, e o céu é uma plotagem de céu que acaba na parede. Então, quer dizer, se você vai pular para o céu, você dá com a cara na parede. Pense duas vezes antes de namorar a Sophie Calle ou a Cris Berrimbar. Mensagens, textos, muito cuidado. E aqui, continuando com a ocupação do espaço com fotografia, são fotos de parede de tijolo, que é uma das minhas obsessões atuais, que para mim é a pele da cidade, a pele que envolve a cidade, as cidades grandes, né? Você vai saindo do centro, a cidade começa a ficar dessa cor. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de criar espaços construídos com essa imagem dessas paredes de tijolo. Essa é uma exposição que eu fiz agora no começo do ano. São essas paredes impressas em voal e que formam um labirinto. E esse é um último trabalho que eu fiz em Moçambique. E aí eu vou fazer um link um pouco para o que está exposto aqui, que é essa questão de estar com o pé no jornalismo e no caso aqui eu não estava em Moçambique fazendo um trabalho jornalístico, mas sim acompanhando um antropólogo, que é a mesma situação do Haiti. Eu estava no Haiti acompanhando um grupo de antropólogos e que eu me deparei com essas casas. A gente fazia viagens para ir para... A gente estava fazendo entrevistas em umas aldeias de pessoas que tinham sido mandadas durante a época da guerra e continuavam morando, o trabalho da pesquisa desse meu amigo antropólogo, e a gente viajava muito, a gente viajava 400 quilômetros por dia, dia sim, dia não. E no percurso, tudo muito abandonado, né, muito pouca ocupação humana, e aí essas casas inteiras e abandonadas. E às vezes a gente passava por uma casa assim, em pé, abandonada, e logo assim, 200 metros para frente, uma palhota, uma casa absolutamente precária, as pessoas vivendo lá, e eu me perguntando assim, por que as pessoas não usam essas casas de alvenaria. E aí tem várias questões religiosas, míticas e históricas, e eu fiz essa série, fotografei essas casas, mas aí também eu achava que são lindas, são fotos lindas, esse céu, mas que só a imagem da casa não era o suficiente, que ela tinha algo mais ali. Então eu transformei essa série dessas casas numa projeção de slides. Eu tenho um carrossel com 80 slides que fazem um percurso. Então, na verdade, elas são um traveling onde as fotos vão virando paisagem, elas vão virando um horizonte, até que elas chegam na próxima,
E você está formatando como, Cris? Em vídeo ou em... Não, isso é um projetor de slide. Projetor de um carrossel. Então é uma coisa... Eu gosto muito do looping, desse formato de looping. Os meus vídeos são todos em looping. E isso também me permitiu... Eu gosto... Né, essa coisa da pesquisa é a pesquisa de como mostrar também o trabalho. De como apresentar ele. E eu gosto de... Um dia, assim, de quando eu às vezes paro e vejo meu trabalho, eu falo assim, eu usei isso, eu já usei isso, que são coisas que fazem parte, assim, não é só a técnica que faz parte da história da fotografia. O carrossel, o projetor de slide em carrossel é uma coisa muito importante na história da fotografia. Ele tem toda, do ponto de vista mercadológico, enfim, tem a sua importância. E foi assim, quando eu vi a oportunidade de usar esse aparelho que eu nunca tinha usado para mostrar o trabalho. E é isso, e aí vai. Ok. Uau. Não. O que está exposto? Não, as pessoas têm que ir lá ver. Essa entrevista continua na sequência com a visita ao cemitério onde está o trabalho da Cris. A Abel quer falar alguma coisa aqui? Então está aberto aqui para o público. Eu também vou fazer mais uma pergunta para o Marcelo. Acho que deixa a Abel comentar primeiro. Para introduzir, até para quem vai visitar a exposição, quer dizer, os motivos principais de convidar a Cris para expor foi exatamente essa trajetória dela, que veio do fotojornalismo e que o trabalho vem se transformando ao longo dos anos e, principalmente, alguns trabalhos que ela mostrou, dos tijolos, essa coisa da ocupação do espaço, né? Como é que ela identifica um espaço, identifica uma situação a que ela viveu no Haiti e como é que isso se transforma numa obra que não numa fotografia impressa no jornal. Você comentasse isso um pouco. Então, no caso do Haiti, eu estava lá durante o terremoto, então foi uma coisa... eu vi o Johnny falando ontem, o Anderson, é uma coisa emocional muito forte. E eu estava lá, eu conhecia pessoas que moravam lá, eu passei os 2, 3 primeiros dias procurando pessoas que a gente conhecidos haitianos. Até, assim, demorou 4 dias para a gente ter certeza que as pessoas, nossos amigos, estavam todos vivos. Eu estava antes do terremoto. Eu estava. Eu passei pelo... E logo depois, assim, quando acabou aquela movimentação, aquela coisa toda, eu peguei a câmera, comecei a fotografar, mas eu não consegui. O fotojornalismo, assim, eu nunca tive nenhum sonho de ser fotojornalista, de ir para a guerra, de nada disso. Foi meio instintivo, mas a hora que eu comecei a ver realmente o que estava acontecendo na minha frente, eu não consegui. Porque as pessoas estavam saindo dos escombros e, na verdade, é um pouco difícil para mim falar sobre esse assunto. É muito difícil enquadrar e ter um pensamento estético numa hora dessas, assim. Cenas, assim, você vê uma pessoa embaixo de uma casa desmoronada, uma pessoa que ainda está viva e que você sabe que vai morrer porque ninguém, entendeu? 2, 3 pessoas com uma alavanca não vai levantar uma casa para tirar uma pessoa que está ali embaixo. Então, eu até mandei umas fotos para a Folha naquele primeiro dia, para a Associated Press, e eles me pediram para fotografar no dia seguinte. Eu disse que não, eu não quis. Eu preferia... A gente tinha questões para resolver de sobrevivência, porque eu não fui preparada para lá. Ninguém estava preparado para isso. A gente tinha que arranjar comida, a gente tinha que arranjar água, a gente tinha que encontrar as pessoas, Era tudo muito complicado. Apesar de eu ter tido uma sorte gigante, porque eu estava numa casa que não aconteceu nada, uma casa que tinha um estoque de água enorme, não para beber, mas para banho, para o básico, que tinha gerador, um tanto de diesel, então a gente tinha luz elétrica, o mínimo para fazer funcionar algumas coisas básicas, e internet por satélite. Então a gente tinha comunicação o tempo inteiro, praticamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que sair na rua para ver onde se ia ter comida, quanto que ia... Sabe, a casa acabou juntando muita gente, tinham mais de 20 pessoas na casa. E eu achei que não era o caso, mesmo porque eu queria entender aquilo que estava acontecendo, É uma sensação muito, muito difícil, porque você se sente o lixo do lixo do lixo, porque você não consegue fazer nada, você se sente um inútil, é uma impotência enorme. E nos dias anteriores que eu estava lá,
os haitianos se incomodam muito em ser fotografados, porque eles estão numa situação muito terrível. Virou um circo aquilo. As pessoas vão para representar a desgraça. E aí, naquele momento, eu achei que eu não queria fazer aquilo. Então, a série que está lá no cemitério, numa dessas caminhadas, a gente andando pela cidade, na Praça Central, eu me deparei com esse monte de roupas jogados pela rua, e que me pareceu absolutamente estranho, porque numa situação onde, de carência máxima, as pessoas vão deixando as coisas, e a visão daquilo me parecia, assim, todo lugar que você andava tinha corpos, corpos e corpos e corpos. Um dia tinha um corpo, no outro dia você passava no mesmo lugar, aquele corpo tinha sido retirado, tinha outro. Era uma coisa que não tinha fim, não tinha fim, não tinha fim. E, para mim, aquelas roupas foram a forma de eu representar aquela tragédia. Aquelas roupas eram os meus corpos. Porque chegou um momento que eu falei assim, eu vou começar a fotografar corpo aqui. E fazer catalogação de quantidade. E eu falei assim, eu não quero fazer isso. Então, mas é muito interessante a forma como ela... Ao mesmo tempo que ela se sentiu bloqueada para fotografar ali os corpos, aquela cena, que é a imagem óbvia que a gente espera na primeira página dos jornais, ou quando acontece uma tragédia dessas. Ela vai fotografar essas roupas abandonadas, e isso acaba dando... A gente foi visitar ontem, à noite, no cemitério. Eu sugiro que vocês vão durante o dia, que é uma luz, acho que às 14 horas, né? Às 2, e fecha às 22. Então, eu sugiro que vocês vão em 2 momentos, com luz e com a luz da noite, com iluminado, porque cria atmosferas muito distintas, né? Mas aí, assim, a fragilidade, a vulnerabilidade, né, do ser humano fica expresso de uma forma muito contundente ali, e numa imagem que tem uma inteligência visual muito maior do que a imagem óbvia dos corpos dilacerados e tudo mais, né? E essa série... Pode falar. E essa série, na verdade, eu fiz com 2 intenções. Uma, de mostrar, assim, quer dizer, na verdade, a montagem aqui ela foi feita pensando o espaço da capelinha, mas eu já tinha uma ideia de mostrar essas fotos em grande formato, mas a minha primeira ideia em relação a essas fotos, e que eu estou trabalhando agora, é transformar essas imagens em daguerreótipos, porque o daguerreótipo, uma das funções primeiras dele, quando foi inventado, ele era muito usado, função não, mas ele era muito usado para retratar mortos, porque as pessoas não tinham retratos dos seus entes queridos, e às vezes uma criança morria, né, inesperadamente, e com a invenção da fotografia e essa nova possibilidade, as pessoas corriam atrás do daguerreotipista para ele fotografar a pessoa antes de ser enterrada e guardar isso como recordação. Então... surgiu a ideia das bonecas por conta das crianças? Não. Quer dizer, eu acho que um pouco, na verdade. É que as bonecas, quando elas vão ficando velhas e destruídas, elas vão ficando uma coisa meio fantasmagórica, né? Elas vão virando uma máscara, que é a máscara da representação do feminino, sabe? Que é... Então, no Paraty em Foco 2011, queremos esses daguerreótipos. Prometido. Queria trazer de volta o Marcelo aqui para a conversa. Marcelo, eu falei aqui na abertura que, quando você foi estudar em Nova York, você teve a possibilidade de fazer um workshop com o Duane Michaels, né? Que, para a nossa geração, é um grande ícone, né? Que vai trazer a fotografia dentro de uma linguagem sequencial, cinematográfica e super onírica também, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência e como isso te ajudou, de alguma forma, no seu trabalho. Foi muito marcante assim, o workshop que eu fiz com ele. Acho que também pelo momento que eu estava, porque é uma escola que me incentivou muito a procurar um trabalho autoral. E eu estava muito buscando, assim, saía direto para a rua para fotografar, experimentava uma coisa, experimentava outra, não me convencia com nada, e estava assim, bem obsessivo atrás disso, né? E aí um dia eu falei assim, tá, então eu vou fazer a coisa mais difícil para mim com a fotografia, né? E o que era mais difícil para mim era parar as pessoas na rua e pedir para fotografá-las, né? Que era uma coisa assim que, vou invadir a pessoa, eu ficava muito incomodado com isso. E aí eu passei a fazer isso.
comecei a fazer um monte de retrato na rua e tal, e aí teve o workshop com o Donnie Michaels. E eu levei esses retratos para ele ver, e eu não acreditava neles, e também ninguém acreditou neles, porque ele falou assim, não vejo nada aqui, as pessoas estão super conscientes de que você está fotografando elas e tal. E não deu certo, né? Mas a partir daí, desse movimento de fazer a coisa difícil, e também do workshop deles, eu passei a fazer coisas muito diferentes disso, mas eu sentia que eu passei a me comunicar. Foi bem repentino, assim. Não é nem questão de endeusar o cara, mas foi ali que eu comecei a achar um trabalho autoral meu. Então foi bem marcante para mim. Um pouco no começo, muito próximo da linguagem dele e tal, mas eu me sentia que eu estava ali, eu estava começando a me comunicar. Legal. Tinha uma pergunta aqui na plateia. Oi, Marcelo, tudo bem? Cris, adorei o trabalho de vocês, muito especial mesmo. Eu fiquei pensando, vocês se apropriam de várias técnicas, né? O Marcelo, a marcenaria, a performance, a fotografia, a Cris, os PAs, né? Os processos alternativos, o cianótipo, o Van Dyck, não sei se você utiliza esses também, né? O Abomina, e muito interessante isso. Vocês se consideram fotógrafos ou artista plástico? Eu escuto essa pergunta ontem. Eles perguntaram isso um para o outro ontem. As duas coisas, acho que as duas coisas, fotógrafo, artista plástico. Acho que... Depende de quem encomenda. Não, mas assim... Depende de quem paga as contas. Isso tem que ser, a gente precisa viver. Mas assim, é uma necessidade interior, que você poderia fazer o seu trabalho imagético só com fotografia, mas vem uma coisa interior, tanto o Marcelo fazer esses relevos com madeira, reutilizando, você usando outros processos que ninguém conhece hoje em dia. Então isso aí eu acho muito interessante, eu gosto muito, como que isso é encaixado na sociedade de hoje e como você ganha dinheiro com isso, né? Porque é arte, pura arte, né? Que envolve vários processos fotográficos, é muito interessante. É um comentário. Tem hora que é fotógrafo, tem hora que é artista, mas eu acho que sei lá... A coisa da marcenaria que está muito presente assim para mim agora nos últimos tempos, eu me vejo fazendo um móvel como um artista mesmo, porque tem todas as escolhas ali, decisões que eu tenho que tomar que são bem parecidas com as decisões que eu tenho que tomar quando estou fazendo um trabalho de arte. É no mesmo nível, assim. Ok. Mais alguém? A gente precisa terminar daqui a pouquinho. Juan? A gente vai ter que terminar mais, acho que uma ou duas, e só emendando... Deixa eu falar uma coisa. Fala, Cris. Tem muitas pessoas que nunca viram daguerreótipo na vida, então é tudo muito... sim. Eu trouxe alguns, quem quiser ver um daguerreótipo. Ótimo, maravilha. Como que a gente faz para mostrar? É só me pedir. Vai estar aqui quando acabar ela vê ali fora. É bom organizar, então a gente mostra aqui na frente. A gente sai ali. Se você faz uma fila, que nem na igreja, para tomar hóstia. A gente tem vários dias aqui. Só complementando essa questão de ser artista ou fotógrafo, acho que essa coisa já não cabe, porque tem hora que a pessoa traz o fotógrafo como se fosse uma coisa menor, e com o artista como se fosse uma coisa maior. E agora mesmo, o exemplo da marcenaria do Joca é perfeito. Você pode chamar o Joaquim Terreiro do quê? De marceneiro? Por exemplo, porque ele fazia móveis e é um dos maiores artistas brasileiros, né? Quer dizer, então, acho que a gente tem que andar lá acima. O Jorge Russo é pintor de parede. O Russo é pintor de parede, né? Um pouco mais. E pinta mal ainda, porque deixa os pedaços tudo lá largado. A experiência tem nos levado a perceber que essas nomenclaturas todas são muito vazias, né? A rotulagem, embora seja às vezes, quando eu escrevi os textos do folder e do nosso catálogo do blog, a gente fica... Tem um momento mesmo que você fala assim, nossa, como é que eu chamo esse trabalho? Eu coloco o artista agora, eu coloco o fotógrafo depois volta para o artista, e assim vai. Né? Gente, mais uma perguntinha, porque a gente está com o tempo aqui mesmo. Tem? Se não... Cris, Marcelo, super obrigado pela...
participação. Éder.